Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Abradilan Cast. A gente está na 4ª temporada. Antes de seguir para o conteúdo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e depois seguir o Abradilan Cast no Spotify. Todos os conteúdos estão disponíveis lá para você. Hoje a gente vai falar sobre o papel da farmácia na longevidade, um tema super atual, super relevante. E para conversar comigo sobre esse tema, eu recebo a Alessandra Lima, fundadora e CEO da Mind Shopper, uma consultoria pioneira em shopper marketing e gerenciamento por categorias no Brasil. Com mais de 30 anos de experiência em bens de consumo e varejo, onde desenvolveu sólida expertise em shopper, trade e execução no ponto de venda. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Vivi. É um prazer estar aqui de novo com você. E a gente recebe também Eduardo Oliveira, farmacêutico, estrategista de mercado com mais de 16 anos de experiência, atuante nas áreas de inovação, gestão de produtos, portfólio e marcas e desenvolvimento de categorias. Atualmente, Edu é gerente de inovação e portfólio da Max Nutri. Edu, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, um bom dia. Pessoal, o papel da farmácia na longevidade. Eu acho que a gente está falando cada vez mais disso. Até antes de entrar aqui nos tópicos que eu separei para a nossa conversa, queria ouvir vocês sobre esse papel que a farmácia tem. A farmácia não é vista mais hoje em dia como um local onde as pessoas vão tratar suas doenças, mas onde as pessoas vão buscar soluções para viver mais, com mais qualidade. Esse é o cenário atual? Eu acho que sim, e eu fico muito feliz de ver essa evolução se consolidando, porque a gente já vem falando sobre isso há alguns anos. É verdade. E era como tendência, né? Era um olhar de horizonte que a gente falava. Você, inclusive, vem discutindo o papel dessas novas categorias já há um tempo. A gente já fez outros conteúdos sobre isso. Exatamente. E é muito bacana ver isso, né? Eu me lembro que acho que talvez 2, 3 edições atrás, eu mesma vi uma palestra do Drauzio falando muito do papel da farmácia e do próprio farmacêutico no contexto da saúde como um todo. O quão importante era esse papel de realmente olhar para o ser humano de uma maneira integrada, de fazer esse atendimento, resgatar um pouco o papel do farmacêutico, né? Um atendimento muito mais ativo, ter uma interação muito mais forte, que a gente estava caminhando para isso. E aí, com o passar das edições, né, eu vou medindo aí por edição da Abradilan, a gente começou a despontar para isso, inclusive com a Farmácia do Futuro, né, que, salvo engano, foi em 2024 que a gente materializou isso, mostrando que cada vez mais a gente tem que ver nessa solução, cada vez menos focar no medicamento, né, e focar nessa tendência do ser humano de autocuidado, de querer viver mais, mas não de qualquer jeito, de querer viver bem. De querer viver né? bem. Então, isso acho que e é muito bacana nessa edição a gente ver que as coisas estão se consolidando. Então, acho que a gente trouxe vários cases, números, fatos, dados para poder corroborar isso. Muito legal. Eu quero abrir um parênteses. Você disse que você falou algo mais ou menos assim, né? Focar menos no medicamento. Porém, eu acho importante a gente ressaltar que o medicamento ainda você sabe disso, a categoria destino. Então, é Exato. muito importante que a farmácia tenha os medicamentos pedidos na prescrição e agrega a venda de bem-estar, Eu gosto muito de olhar realmente para a definição de farmácia como estabelecimento de saúde completo. Quando a gente fala, né, das categorias de destino, especialmente aquelas de venda sob prescrição médica, para sim execução dos tratamentos, né, de base ou seja um tratamento mais complexo, eles são o pilar, a essência básica. Porém, quando a gente olha para essa essência básica, a gente remota para aquele conceito antigo de saúde que é a ausência de doença. E a gente avançou. Então, hoje, quando a gente olha para a farmácia como estabelecimento de saúde, a gente tem que olhar para a saúde integral. Saúde física, mental, emocional, social. Um pool completo de saúde que aí a gente vai olhar para bem-estar e vai olhar para longevidade. Então, a gente começa a avançar nesses conceitos. Como farmacêutico, eu me orgulho muito
né, de estar avançando, do setor estar avançando nesse segmento, porque nós fazemos um juramento pela saúde e não é pela ausência de doença. Então, isso é muito bacana, quando a gente consegue, né, associar todo o autosserviço, toda a área de consumer health, né, seja como a gente denomina esse espaço, e trazer essa saúde integral, né, e todas as tendências que a gente vai discutir hoje, inclusive para a longevidade, abordam esse tema, o quanto é importante a farmácia como estabelecimento de saúde. Afinal, a gente tem muito mais farmácias no Brasil do que a gente tem de unidades de saúde ou de clínicas médicas. Então, o consumidor vai buscar informação sobre saúde, sim, na farmácia. Essa é a importância, né? Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Vocês acham que o consumidor, o shopper, que é a especialidade da Alessandra, eles já têm essa visão de que a farmácia é um local de saúde com soluções integradas, que ele vai tratar não apenas a doença, mas vai buscar... Ele já tem essa consciência... Eu acho como se fosse é como se a gente precisasse também educar o consumidor para isso. Eu acho que sim. E eu acho que, na realidade, o próprio shopper, o próprio paciente, né, começou a puxar esse movimento. À medida que ele vai, pergunta, questiona... naturalmente ele começa a entre aspas, né, obrigar a ter do outro lado do balcão uma pessoa muito mais preparada, sobretudo hoje, que muitas vezes o paciente vai até com mais informação na própria consulta com o médico, né, que está na farmácia. Então eu acho que ele começou... O ChatGPT já contou para ele, já explicou Exatamente. tudo para ele. Ele começou a subir um pouco, sabe, necessariamente, né, subir o sarrafo e pede que eu tenha um atendimento ali na farmácia um pouco mais especializado. E aí, Vivi, um ponto que eu acho que é fundamental que você chamou a atenção, e é o que eu falo a todo momento, principalmente nas palestras, principalmente para o farma independente. Eu falo, o shopper que está ali, o paciente, o cliente, ele não vai deixar de comprar o medicamento. O medicamento continua sendo o pão quente da padaria quando a gente fala de farmácia. Pãozinho não pode faltar. O mais importante para ficar de olho é que o autosserviço, todas as categorias de cuidado, não vai canibalizar a venda do medicamento. Ao contrário. Ele vai, na verdade, vai potencializar. Então, em termos de negócio, ele aumenta a cesta, aumenta a ticket, tem muita oportunidade nesse sentido. E a venda do balcão continua garantida. Né? É uma necessidade primária, tem, sem dúvida nenhuma, seguir prescrição. Uma coisa não exclui a outra. Então, acho que tanto no tratamento quanto na venda. E acho que isso é super importante. A própria Close-Up já diz isso. Tem estudos que mostram que quanto maior o número de SKUs, né, no ambiente, na farmácia toda, não estou falando só de medicamentos, quanto maior o número de SKUs, maior é o faturamento daquela farmácia. Sim, ou seja, quanto mais produto a farmácia tem para oferecer, mais ela vai vender. Complementando essa questão da consciência de saúde, que eu digo que o consumidor, né, o shopper, ele sim, o aumento da consciência de saúde é um fato, então as pessoas estão indo mais preparadas para todos os espaços, seja farmácia, seja o ambiente clínico. Eu estive agora, na última semana, visitando a Natural Products Expo West, na Califórnia, que é a maior feira de produtos de bem-estar, suplementos alimentares e produtos naturais. E teve um conteúdo muito bacana que foi apresentado lá, onde eles revelam que toda a nossa tecnologia atual faz com que os consumidores se sintam, sim, mais empoderados, busquem informação e cada vez mais as informações de saúde serão questionadas. Eles pontuam que 64% hoje dos consumidores já pesquisam por conta própria antes de consultar o médico. 61% estão dispostos a questionar os médicos durante a consulta clínica. 57% questionam as recomendações que eles receberam e se aquela recomendação foi feita por algum tipo de incentivo ou não. Olha só, 56% já buscam por terapias mais alternativas e 44% deles já começam a questionar sobre medicina alternativa, sobre terapias complementares. Então, olha o funil que a gente recebeu. Pois é, isso, você traz esses dados e isso me faz pensar na exigência que o consumidor tem com o profissional. Exato. E aí... Então, quão preparadas precisam estar as equipes
para confrontarem informações, para dizerem, não, o que está escrito aí não é bem o seu caso. Quer dizer, parece que o profissional, o farmacêutico ou o atendente que está ali na ponta lidando com esse consumidor tem que ter muito mais conhecimento para receber esse consumidor. E tem que ter uma ética muito importante, que é a seguinte, né? O fato do consumidor do shopper ter acesso à informação, isso não quer dizer que aquela informação está correta. Sim. E aí aonde que ele busca, hoje o consumidor busca a curadoria, porque acesso à informação ele tem de várias formas, né? Seja por inteligência artificial, seja o consumo de conteúdo e tudo mais. E se ele está questionando uma informação de saúde, seja ela feita pela prescrição do médico ou por qualquer outro profissional de saúde, cabe ao profissional que está atendendo chancelar, né, aquela dúvida ou não, ou realmente dizer, olha só, você está errado, essa informação está adequada. Então, a curadoria de informação de saúde no Brasil, ela eu digo que na maior parte das vezes, responsabilidade da farmácia. Então, quando um consumidor chega questionando uma decisão médica, cabe sim ao farmacêutico analisar aquela dúvida, aquele questionamento, ver se faz sentido ou não e informar o consumidor de maneira adequada. Não é confrontar, e eu acho que isso nem seria adequado, confrontar a prescrição. Não, confrontar não. A gente precisa atuar de maneira multiprofissional. Se houve alguma dúvida na prescrição, é responsabilidade nossa, como farmacêuticos, primeiro, esclarecer ao consumidor, se teve uma dúvida na prescrição, entrar em contato com o profissional prescritor e resolver. Mas a curadoria de informação em saúde é algo muito importante para o ponto de venda. E aí, balconistas, farmacêuticos, todos os farmacistas precisam estar preparados para isso. Alessandra, a gente tem dados sobre faturamento da categoria de bem-estar em geral no farma? Sim, a gente estava até, né, conversando um pouco sobre isso. Hoje o mercado farmacêutico vem em franca expansão, né? A gente já teve um crescimento de quase 12%, com 245, arredondando, bilhões no todo. E disso, se eu pegar as categorias, tirando prescrição, categorias de autosserviço, que estão ligadas diretamente a bem-estar, e aí eu estou falando de vitaminas, suplementos, nutracêuticos, toda a parte de cuidados com a pele, que é um pool aí de produtos dermocosméticos e massivo, inclusive, são mais ou menos 13% de participação desse conjunto de categorias. Ou seja, tem muito dinheiro em cima da mesa, que não exclui, como eu disse, né, a necessidade e a venda do medicamento. Então, por isso que cada vez mais a gente vem alertando para a importância de focar numa boa execução, né, numa preparação mais adequada, não só para quando o paciente, o shopper, chega no balcão com alguma dúvida em relação à prescrição, mas, sobretudo, para estar preparado para conectar as oportunidades. Então, se tem uma demanda específica, por exemplo, um paciente que chega com uma demanda de diabetes ou saúde do coração, de produtos RX, quais são os produtos complementares daquela cesta que ele pode e deve oferecer? E aqui, né, nesse contexto que a gente está, a minha preocupação é sempre olhar para o farma independente, como é que ele aterriza a tendência que vem lá de fora e que não é uma tendência que tem volta. É sempre esse recado que eu dou. Gente, não tem volta. Olha para isso, é uma tendência, a gente está despontando. Eu sei que eles não vão sair daqui hoje implementando amanhã, mas começa devagarinho. E aí, eu acho que tem 2 pontos muito importantes da gente acenar essas tendências, essas possibilidades para ele ficar de olho, mas também de aterrissar para a realidade como ela é. Ontem, eu estava em uma das palestras, né, a gente abriu ali o painel para discussão, e aí me chamou a atenção justamente, né, de um dono de farmácia que não está aqui em São Paulo, né, está no interior do Sul, com uma pergunta absolutamente pertinente, mas com uma dúvida muito simples. Ele falou, olha, hoje o meu balconista não oferece nada a mais, e eu não sei o motivo. Por quê? Né? E aí, ali me caiu uma ficha que eu falo, nossa, a gente está falando, né, justamente dessa necessidade, da importância de ser curador, de estar proativamente, sabendo responder e tudo mais, mas e como é que a gente aterriza para esse que talvez tenha um acesso mais, que não sabe nem por onde começar a pesquisar?
né? E uma das coisas que a gente devolveu para ele é que, assim, primeiro começa, ainda que devagar. É muita informação. Escolhe as batalhas, né? E a partir do momento que você escolhe as batalhas, você fala, bom, este mês, essa semana, este período, a gente vai focar na patologia de diabetes. Então, quem chegar em diabetes, essa é a cesta que você pode ofertar, inclusive dos produtos que estão no autosserviço. No próximo, ele pegou tração nisso, vamos agora, saúde do coração, saúde mental, para ir como um Lego mesmo, né? E plugando nesse atendente, né? Quem está no front do dia a dia, esse conhecimento para não ficar também uma coisa desproporcional, que tem que saber tudo, chega na hora, não sabe nada e isso acaba afastando. E outra coisa que eu acho fundamental, que eu acho que pega muito gancho do que a gente vem falando em várias edições e que também já é uma realidade, faça uso da tecnologia. A gente não sabe tudo. A gente, né, eu estou aqui com o celular do lado para poder colar e olhar os números, é absolutamente legítimo que esse profissional tenha ali, muitas vezes, às vezes é um page, é uma colinha realmente, né, com os principais pontos do que ele está sendo preparado para oferecer. Isso não é um problema nenhum. A gente tem outros mercados de venda assistida que o profissional lança a mão ali, né, de um tablet ou de um material de consulta mesmo para esclarecer uma dúvida. Ele precisa desse suporte, não tem problema. Eu acho que o nosso papel aqui também é muito tangibilizar quais são as ferramentas que fazem com que o caminho seja possível, para não ficar muito distante, né? Até porque o pequeno mira muito nas grandes redes. Eu gostaria de contribuir com isso, Ale, pedindo realmente que né, quando a gente olha para a farmácia independente, para o associativismo e também, por que não, as grandes, né, contas, vamos chamar assim, as grandes farmácias, que elas utilizem a indústria. A indústria, ela tem muita informação. Mas o pequeno tem acesso à indústria? Tem, ele pode ter sim, não tem nenhum problema, ele pode entrar em contato, seja por todos os meios de comunicação que as indústrias oferecem, seja por meio do saque, seja por meio das redes sociais. Nós respondemos, a empresa que eu atuo hoje, ela responde todo e qualquer questionamento que é feito. E aí, ali a gente começa justamente com essa curadoria. Eu já fiz um trabalho muito bacana, por exemplo, com uma grande rede, onde a gente desenhou, a gente estruturou qual seria uma cesta de produtos complementares para cada tipo de doença crônica não transmissível. Por exemplo, diabetes, hipertensão, tabagismo. Ele já tem isso pronto, fica bem mais fácil quando ele já tem isso mapeado para oferecer. E aí o que é interessante? A gente consegue fazer isso dentro da ética clínica. Sim. Isso não é empurroterapia, isso é informação em saúde. E aí com a avaliação de cada paciente, aquele atendente, aquele farmacêutico vai ter um guia, e eu brinco que é um caminho, não é um trilho, é um caminho onde ele pode entender a maneira como ele vai fazer isso. Hoje isso pode ser automatizado. A gente tem sistemas maravilhosos de assistência farmacêutica, de prescrição clínica farmacêutica, em que isso ele já pode automatizar dentro da farmácia para essa orientação vir. Aquele paciente do banco de dados já é classificado, ele é clusterizado, né? Isso a gente está falando, claro, de uma realidade um pouco mais presente nas grandes redes, mas por que não essa farmácia independente ter sim o seu banco de clientes fidelizados, ele conseguir clusterizar de maneira macro e aí você consegue ter esse atendimento. Então, o próprio sistema de venda já vai acusar. E aí você começa a cruzar a informação do sistema, a informação que você obteve da indústria, você vai fechar essas parcerias para que a gente tenha treinamento. Hoje, todas as grandes indústrias, todas as empresas fornecem treinamento, né, iniciativas de treinamento, seja presencial, remoto, né, com sites, com universidades corporativas. A informação está ali. E é uma informação que é curada, porque todas as empresas têm a sua área científica. A gente não vai dividir nenhum tipo de informação que não seja uma verdade, que não seja algo ético. Sim. Então, eu convido realmente ao varejo, principalmente farmacêutico, explorem as indústrias nesse sentido, porque vocês vão ter resultados muito interessantes. Edu, você tem dados sobre o mercado de suplementos? Sim, o mercado de suplemento, no Brasil, ele vem numa franca ascensão, né? Quando a gente pensa num cenário
pós-pandêmico, no período de pandemia, obviamente, a gente teve o crescimento de diversas categorias de vitaminas e minerais. Algumas delas retrocederam, mas todas retrocederam a um nível superior ao que era no passado. E de lá para cá, algumas categorias vêm despontando. Eu tenho um número bem recente, que é o fechamento realmente de 2025. Dentro desse universo de vitaminas, a gente continua com a hegemonia das vitaminas tradicionais, de vitamina C, de vitamina D. Vitamina D, inclusive, volta a ter um pico de crescimento, né, significativo. Para você ter uma ideia, só no ano passado essa categoria cresceu quase 22% em unidades e 22% em faturamento. Justamente porque as pessoas estão tomando consciência de que o consumo, e aqui eu estou falando realmente, né, da vitamina D que está na nossa rotina, suplementos clássicos, por exemplo, como a suplementação de cálcio, que tem anos, que é uma das primeiras que foram adotadas no Brasil, voltou a crescer acima de 14%. Então, a gente tem dados muito bacanas, inclusive de moléculas mais emergentes, como os suplementos de magnésio, que estão crescendo 11%, 21% em faturamento. Mercados tradicionais, como o do ômega 3, crescendo a quase também 10%, 17% em faturamento. E perceba que a gente tem, né, em grande parte das categorias aqui de vitaminas, os multivitamínicos infantil, produtos de coenzima Q10, sempre um pouco de disparidade entre o aumento de volume de unidades vendidas e o faturamento. Por quê? Porque cada vez mais essas categorias têm se qualificado, os SKUs têm se qualificado. Exatamente. E isso representa o quê? Um aumento de ticket médio para o ponto de venda. E isso significa o quê? O produto fica mais caro, é Ele isso? fica com um ticket médio mais elevado, né? E muito, muito possivelmente pela entrega de mais benefícios, de maiores concentrações, Entendi. de associações de nutrientes. Isso, para o ponto de venda, significa que ele vai despender uma energia X para demandar um suplemento desse, e ele teria que demandar energia 3, 5, 10 vezes mais, né, Ale? Às vezes para uma categoria de um produto que não Os traz produtos estão mais rentabilidade. elaborados, você está Estão querendo mais dizer. elaborados. Não necessariamente melhor. mais caro, eu acho. eu acho isso. que eu me expressei errado. Eu quis dizer o seguinte: eles estão mais elaborados e por conta disso o valor agregado é maior. Exatamente. E tem outro ponto, Vivi. Antigamente, acho que pré-pandemia, principalmente se a gente falar de vitaminas e suplementos, Edu me corrija se eu estiver errada, a gente tinha um comportamento das pessoas tratando esses produtos, que a origem deles é sempre prevenção, sempre foi. Eu sempre brincava, a indústria vende prevenção, o shopper, o paciente, compra tratamento. Então, a grosso modo, eu vou tomar vitamina C quando eu espirrei. A pandemia mudou esse jogo. Mudou. E à medida que eu dou mais valor e tenho mais acesso à informação, hoje eu sei a diferença entre um ômega 3 que custa X e o que custa 3X. E aí, a valorização disso no autocuidado, na prevenção, faz com que o shopper, o bolso é o mesmo, né? O gasto é discricionário, você vai para onde você quer. Então, ele opte por um produto de mais qualidade, até porque ele já tem mais repertório para entender o que está comprando. Então, se antigamente tinha muita... a porta de entrada era produto de marcas, opções de baixo preço, hoje não necessariamente. E tem espaço para essas marcas também, porque elas acabaram tendo um papel de capilarizar a penetração, ou seja, é acessível independente da classe social, né? Então, a gente não está falando de uma concentração de autocuidado na classe A, né? Que acho que historicamente é essa visão que temos. Não, né? A gente tem dados que é classe C, classe CD, vai ampliando, ainda é talvez um território um pouco mais restrito, porque tem, né, uma limitação ali de investimento mesmo do bolso, mas não deixa de comprar a categoria. Seja, né, fazendo aí numa marca primeiro preço, seja comprando um número menor de segmentos dentro, por exemplo, de suplementos, vitaminas ou bem-estar como um todo. Mas não deixa de comprar. Está presente também na categoria. Isso eu acho uma coisa bacana. E tem uma transformação muito interessante que a gente vem observando, e não só a gente, mas em todo mundo, todo o mercado de wellness, o mercado de bem-estar vem observando, é que a cesta de compra de suplementos do passado, elas estavam muito ligadas, como a Ale falou, a tratamento. Então,
era o paciente que estava já com um determinado grau de osteoporose ou estava com osteopenia, que ia lá, suplementava cálcio, porque ele tinha que tentar corrigir naquele momento aquele distúrbio. Hoje, quando a gente está olhando para o portfólio de soluções, né, mais integradas de saúde, a gente está vendo nutrientes que têm ações fisiológicas mais rápidas no nosso corpo. E a percepção do consumidor muda. Vou dar alguns exemplos para você. Quando a gente está falando de uma suplementação de magnésio, por exemplo, você vê benefícios funcionais na primeira semana. Quando você fala de um uso de melatonina, você vê benefícios desde a primeira tomada de dose. Então, o que isso muda? Uma B12, uma vitamina B12, né? Está sendo hoje um grande boom de consumo, principalmente para questões cognitivas. Você vê benefícios rápidos. Então, o que no passado era uma cesta de tratamento, onde você avaliaria o resultado do suplemento num exame clínico posterior, depois de 3 meses... Não, agora a gente tem produto com percepções rápidas, suplementos funcionais complexos, cafés funcionais, módulos proteicos, onde você já sente literalmente o benefício desde essa primeira tomada. Então, isso muda a percepção de consumo, muda a maneira que as pessoas consomem. Então, não mais medicamentalizando aquele suplemento e entendendo que realmente ele é um complemento e que esse complemento facilita o dia a dia, dá mais energia, né? Ou e seja a questão qual for da o benefício. longevidade entra justamente aí porque passou a ser uma poupança. Antigamente a gente não tinha adoção de longo prazo ao tratamento. Não, a gente já está agora a gente já está imaginando como a gente vai estar daqui a 20 anos. Exatamente. 25 anos. Exatamente. E as novas A gerações, gente já entendeu isso. é mais latente Isso ainda. tem a ver com o conceito de health driving? Sim. Explica pra gente, esse conceito apareceu na sua apresentação e eu queria entender melhor. Eu falo, eu perdi o sono na primeira, de terça para quarta, só pensando nas possibilidades, né, e nas mudanças que necessariamente virão aí num espaço de tempo que eu não sei dimensionar, mas eu acho que não é muito longo, na própria execução da farmácia. Porque isso é muito bacana, né? A gente que já tem mais tempo na estrada vai vendo essa evolução e é muito legal quando a gente participa dela. Se antigamente, veja bem, eu sou da época que o OTC ficava dentro do balcão e ele era A a Z, né? Tirar de dentro do balcão já foi um evento, foi um processo, foi, voltou, e era A a Z ainda até começar a virar a chave e a gente falar minimamente ali de patologia /sintoma, né? Dor e febre, gripe. Hoje isso já é uma realidade. Gripe, resfriado e por aí vai. Hoje a gente está falando de um novo pulo que necessariamente a gente vai dar, porque o shopper que a gente fala, né? Esse health driving, que ele nada mais é do que ele é direcionado, né? Pela saúde. Então, como o Edu falou, isso também, eu citei muito, até brinquei com ele, falei, a gente não combinou o jogo, mas as apresentações se convergiram. Hoje a gente está falando de vários tipos de saúde, né? Como é que a gente apresenta isso no ponto de venda? A segmentação tal qual ela acontece hoje, olha que eu estou falando que já evoluímos. Será que faz sentido ainda? Será que necessariamente eu continuo... esse novo shopper, ele não está buscando mais necessariamente uma solução para dor e febre. Ele está buscando uma solução mais integrada para a saúde mental, para a saúde física, um pool de produtos preventivos e não que sejam para tratamento, que seja reativo. Como é que eu vou solucionar isso no ponto de venda? Por isso que eu perdi o sono. Porque eu aterrizo isso no layout da loja. Exatamente, pressupõe mudar um monte de coisa. Exatamente. Como o produto é apresentado, como o shopper vai identificá-lo no ponto de venda. Exatamente. O shopper já está acostumado com dor e febre. Eu entro em várias farmácias e eu vejo lá dor e febre. E é um caminho para a construção. Eu até dei um exemplo em um dos dias. Falei, gente, há um pouco mais de 20 anos, a hora que a gente lançou o primeiro conceito numa feira de negócio, mais voltada para o alimentar, de cantinho do bebê, todo mundo olhava e falava, como assim? Eu vou tirar a papinha, eu vou tirar a puericultura, eu tenho restrição de levar o leite, a fórmula, eu não posso colocar do lado da mamadeira, porque legalmente eu não posso executar dessa forma para não desincentivar o aleitamento materno. Como é que eu resolvo isso, né? E foi um caminho
Hoje, dificilmente você entra numa loja, seja do alimentar, e especialmente do farma, que não esteja todos os produtos com uma solução integrada de cuidados infantis. Já é natural. É antinatural você ver tudo segregado. Espalhado. E à medida que a gente foi, né, testando, aprendendo,